Glória a Deus, eu gostaria de trazer uma mensagem aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 21, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. 22 diz: Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24 diz: Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Glória a Deus. É uma passagem muito tocante na Bíblia Sagrada, em uma genealogia de Adão, um homem que foi criado, que foi feito e que foi formado. Adão, ele foi criado na imagem de Deus, primeiro capítulo de Gênesis, e também ele foi feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus diz: façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. E no capítulo 2, ele vai ser modelado, vai ser feito. Então, quando Deus ele cria o homem, ele cria na imagem do seu espírito, a saber, Jesus, a imagem do Deus invisível. Então Deus, ele cria o homem, Deus, ele faz o homem e Deus, ele forma o homem. Quando ele faz o homem do pó da terra para habitar na terra, para também ter um elo entre o físico e o espiritual, Deus assim também põe o homem à prova para que o homem o adore. Por isto este segredo está escrito no segundo capítulo de Gênesis, quando Deus ele dá uma missão para Adão. Ele diz: olha, eu te fiz, eu te criei, eu te formei, e agora desta terra, deste barro, de onde que eu te formei, você também cuidará, você também lavrará, você também guardará esta terra. E quando nós lemos isso, originalmente significa uma adoração, um culto a Deus, ou seja, a obediência, o serviço a Deus, obedecer o que Deus mandou é justamente obdar, é justamente adorar, servir a Deus. E nós vemos que Deus então põe o homem na terra para cumprir com os teus desígnios, para o adorar, visto que quando a palavra do Senhor nos diz que o Senhor criou os céus e então nos céus havia um querub, um ser, um querubim, que tinha uma responsabilidade, era ali ungido, capacitado para estar no Monte Santo do Senhor cuidando, e também que era muito formoso, e assim por causa da sua formosura e da sua sabedoria, ele se corrompeu quando ele quis um lugar que não era dele, quando ele elevou os teus olhos e ali ele invejou o trono, a autoridade de Deus que Deus havia reservado para um poderoso, conforme está escrito no livro de Isaías, um trono que Deus já tinha estabelecido para o seu filho, um trono no qual Deus o tornaria muito mais honrado, conforme diz a palavra do Senhor, uma dupla honra, uma dupla glória para o seu filho. Por quê? Porque dele é a honra, é a glória para todo o sempre. Visto que o seu filho, por meio dele foram criadas todas as coisas, e agora, quando Deus ele vê, ele vai fazer o homem, agora nos teus projetos, também o seu filho se fará homem. E a inveja de Satanás é muito grande sobre o ser humano, a inveja de Satanás é muito grande sobre o homem, a mulher na terra, que foi feito à imagem, não só a imagem, mas a semelhança de Deus. Quando ele disse no seu coração: subirei ao mais alto das estrelas de Deus, e ali estabelecerei também o meu trono. Quando ele disse: serei semelhante ao Altíssimo, porque ele não era semelhante, porque ele não foi criado à sua semelhança. Mas quando Deus vai fazer o homem,
ele cria o homem, ele estabelece na terra, ele lhe dá uma missão. Então ele diz: olha, homem, você agora é a minha imagem, você agora a minha semelhança, eis que te ponho sobre a terra para cuidar, para lavrar, para que me obedeça, e então você terá poder, autoridade para estar subjugando os animais da terra, bem como as aves do céu, bem como os peixes marinhos, bem como tudo aquilo que está sobre a face da terra. Tenho te posto uma autoridade. Isso também significa parte desta semelhança, a qual Satanás agora, querendo usurpar, querendo por inveja, agora ele é lançado do alto os céus e não é encontrado mais o seu lugar nos céus dos céus de Deus. E quando nós vemos então que Adão, que Eva, que os nossos antepassados, eles pecaram contra Deus, que eles agora, toda a genealogia de Gênesis capítulo 5 nos diz que quando Deus ele fez o homem, ele criou o homem semelhante a Deus. Mas quando então Adão ele vem a ter por Eva ali a sete, ele já não foi mais semelhante a Deus, mas semelhante a Adão. E a corrupção, o pecado, foi tomando de conta do gene humano, foi tomando de conta de todo o ser, da alma, da mente, de tudo que é o homem no corpo, na alma e no espírito, e trazendo a condenação eterna ao homem. Mas diz a palavra do Senhor que toda a genealogia de Adão é marcada por viveu Adão 30 anos, gerou um filho, a sua semelhança também depois viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas, e assim Adão morreu com 930 anos. E o segundo diz, e viveu 105 anos e gerou Enos, e assim também viveu 807 anos e teve filhos e filhas, e todos os anos que viveu foi 912 anos e morreu. E assim toda a geração de Gênesis, ela vem para dizer que alguém que passou por este mundo viveu, que alguém que passou por este mundo reproduziu, que alguém que passou por este mundo morreu. Mas quando chega no sétimo depois de Adão, diz a palavra do Senhor que então Jared gerou a Enoque, que viveu então 800 anos e teve filhos e filhas. E então 962 anos Jared viveu e morreu. Todavia Enoque, vivendo 65 anos, gerou a Metusalém. E depois que gerou a Metusalém, Enoque ele começou a andar com Deus. E ele então viveu ainda mais 300 anos e tendo filhos e filhas. O que algo nos chama a atenção é que a palavra diz que andou Enoque com Deus. A Bíblia, muitas das vezes, ela pode chamar nossa atenção, dizendo que Deus estava com determinada pessoa. Por exemplo, quando então Agar e seu filho Ismael, eles são levados ao deserto. Todavia, a palavra do Senhor nos diz que Deus ouviu o choro daquela criança e também viu ali o gemido daquela mãe que não queria ver aquela criança morrer. Mas nós vemos na palavra do Senhor que quando o Senhor atende ali a Ismael, que quando agora eles estão restaurados, a Bíblia nos diz que Deus era com Ismael. E quando a palavra do Senhor nos diz que Deus é com alguém, Deus, com todos os teus intentos, com todos os teus projetos, Ele faz acontecer tudo o que é do seu dever, do seu querer, daquilo que Ele acha e tem por justiça, porque Ele é Deus. Todavia, quando a palavra de Deus nos diz que Enoque foi ele quem andou com Deus, significa que este andar com Deus foi um movimento esforçoso de Enoque. Significa que não fora Deus simplesmente que estava a andar com Enoque, não estava simplesmente ao lado de Enoque, não estava simplesmente ao redor de Enoque, mas ali diz a palavra do Senhor que Enoque compreendeu e começou a andar com Deus. Nós estamos andando com Deus, nós estamos procurando estar caminhando intimamente com Deus, ou simplesmente estamos vendo acontecer todo o dia a sua misericórdia sobre a nossa vida, ou estamos vendo simplesmente pelo amanhecer as tuas graças sendo renovadas a cada manhã,
nós vendo acontecer quantos livramentos, nós vendo o suprir das nossas necessidades, Deus estando conosco para nos abençoar, nos prover, nos ajudar em tudo, nos responder à oração, mas todavia nós estamos a andar com Deus, porque andar com Deus exige um esforço, caia nagasto e que afasto, cara bracandarai, quando a palavra de Deus, ela nos diz que andar com Deus exige um esforço pessoal, ela está falando que nós devemos estar procurando da parte do Senhor algo que venha fazer com que nós estejamos mais próximos dele. Mas como assim? Deus, ele não é físico, Deus, ele não é metafísico, Deus, ele não pode ser achado na matéria. Todavia, ele se esconde em tudo está Deus. Por quê? Porque Deus, ele é onipresente. De Deus, Deus enche os céus e a terra com o peso da sua glória, porque a sua palavra de poder mantém em pé, mantém sustentável todas as coisas existentes. Todavia, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele não é físico, Deus, ele é espírito. E assim, então nós também, se andarmos em espírito, nós não cumpriremos com os desejos desenfreados da carne, com as concupiscências da carne. Também o apóstolo João, ali em seu livro, ele diz: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois que no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que não procede de Deus o amor. Em Deus está o amor, mas o mundo não tem o verdadeiro amor que pode salvar. O salvar do quê? Salvar da condenação eterna, salvar do pecado, livrar do pecado. Foi para isto que Jesus veio, conforme o anjo Gabriel disse a Maria, dizendo: olha, Jesus, ele veio, ó, para perdoar, para livrar, para salvar o seu povo de seus pecados. Então a palavra, ela está nos chamando a atenção, dizendo: ei, quando nós andamos em espírito, nós não cumpriremos com as concupiscências da carne. As concupiscências da carne, elas são reveladas conforme livro de Gálatas, capítulo de número 5, os quais nos diz acerca das obras da carne, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, o orgulho, a vaidade, a ambição das coisas terrenas, a luxúria, a inveja, a raiva, os sentimentos facciosos, coisas semelhantes a todas estas. Então diz a palavra de Deus que são as obras da carne, mas também diz que o fruto do Espírito, é a obra da carne. Por quê? Porque quando o homem ele está debaixo da carnalidade, o homem ele está debaixo de uma vida natural, de uma vida não no sobrenatural, mas o homem e a mulher, ele está a viver debaixo da natureza pecaminosa, ou então debaixo das obras carnais, debaixo das obras da carne, as quais já foram citadas, que estão em Gálatas capítulo 5. Porém, a Bíblia diz que os frutos do Espírito são a fé, a esperança, a longanimidade, a benignidade, o amor, tudo aquilo que vem do Espírito, o fruto do Espírito, são frutos porque nós somos uma árvore no Espírito, nós somos tal como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, quando nós não só ouvimos, mas nós guardamos a palavra do Senhor, quando não somente guardamos a palavra do Senhor, como ocultamos como algo muito precioso para nós, de maneira a esconder dentro de nós, para que ela, a palavra, não seja tirada, para que ela, a semente, não seja arrancada. Mas como isto, quando eu ouço e eu pratico, quando eu ouço e eu corro atrás, para que haja uma obediência, para que haja uma praticidade da palavra do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que o mandamento, a palavra é uma luz que ilumina a nossa vida e o nosso caminhar, a nossa conduta, a nossa maneira de viver sobre a face da terra. Então, quando a palavra de Deus nos diz que Enoque ele andou com Deus, ela está falando de uma forma inversa. Ela está falando que agora Enoque ele não só viveu maravilhado por tudo que o Senhor havia feito sobre a sua vida, mas ele queria mais de Deus. Ele queria mais do Senhor, ele queria se aproximar mais do santo, mais do sagrado. Então diz a palavra do Senhor que Enoque,
ele começou a buscar a Deus, ele começou ali a se aproximar do Senhor, e ali as horas, o tempo para ele foram poucas, porque ele queria conversar com o seu Criador, porque ele queria, ele passava dias, ele passava horas, ele passava semanas, meses e anos buscando a presença de Deus. Quando ele via, ele se deparava com o pecado, logo ele se esforçava em consagração, em jejuns, ele se consagrava, ele se apartava do mal, do caminho do mal. Ele então fazia o possível para que ele não pecasse contra Deus. Então ali ele estava se esforçando numa época em que o mundo estava cada vez mais entrando, de certa forma, em uma degradação moral, em um mundo de uma época em que os homens estavam, como disse Jesus anteriormente aos dias do dilúvio, os homens casavam e se davam em casamento, ou seja, os homens casavam e estavam amaziados, os homens casavam e recasavam, casavam duas vezes, divorciavam, mas diz a palavra do Senhor que Jesus também falou anterior aos dias do dilúvio, ali também os homens só comiam, os homens só bebiam, os homens festejavam e se esqueceram de Deus. Os homens, muitas das vezes, eles se esquecem da bondade de Deus. Muitas das vezes, o pecado coletivo sobre uma nação, ela trai a ira de Deus, isto naturalmente, a natureza se revolta, os mares se agitam, a terra treme, tudo vem contra a própria humanidade, porque a natureza expressa também a ira de Deus. Todavia, a palavra de Deus nos diz que os homens não atentam para as suas obras, que os homens não contemplam a misericórdia de Deus, que a cada dia amanhece, que a cada dia renova-se sobre cada vida, mas os homens, eles se empenham no prazer pessoal, os homens, eles se empenham no seu querer, nos seus próprios egos e sonhos, nas suas próprias ambições terrenas, e se esquecem de Deus, e se esquecem de agradecer, de ser devotos, de cultuar, do propósito a qual Deus criara Adão, quando disse, olha, desta terra eu te tomei, também cuida desta terra, também olha, prepara-te para que você torne ela um ambiente melhor. Mas o homem se corrompeu, o homem pecou contra Deus, e assim a palavra do Senhor nos instrui, dizendo que toda a Bíblia Sagrada é um manual do culto a Deus, toda a Bíblia Sagrada é um manual da adoração a Deus, e aqui está a forma como Deus ele quer que o homem o adore, que o homem o sirva, porque ele é merecedor, porque ele é digno de receber honra, respeito, glória para sempre. Então, diz a palavra do Senhor que Enoque começou a se esforçar, que Enoque começou a deixar o pecado, e assim o Senhor começou a tomar Enoque em profecias, em visões, em revelações, porque também Judas, o irmão de Jesus, ali num livro antes de Apocalipse, ele profetizou, ele escreveu dizendo, olha, também profetizou Enoque a respeito, ó, destes homens, ó, que estarão na última geração, nas últimas gerações, quando ele disse, olha, eis que virá o Senhor, ó, com milhares de milhares dos seus santos para executar juízo sobre aquela geração, ó, por causa dos homens maus, por causa dos homens, ó, que blasfemam de Deus, por causa dos homens que se esqueceram de Deus, da aliança com Deus, do pacto com Deus e do que o Senhor houvera feito para com as suas vidas. Ó, também diz a palavra do Senhor que Enoque, ali quando agora o Senhor começa a lhes mostrar palavra, a lhes dar palavra, a lhes fazer saber o que vai suceder, ó, sobre a sua geração. Enoque se torna uma porta-voz divina, Enoque se torna um homem profeta na sua geração. Alabrasteria neikomi anagasto kiamanagai. Então, diz a palavra do Senhor que você também pode se tornar um servo de Deus, que o Senhor também ele pode fazer de você um porta-voz das tuas palavras de transformação, que ele também pode fazer você um servo, uma serva de Deus, que traga as palavras de poder, que traga palavras, ó, que vão trazer ao homem, à mulher, a regeneração, ó, do convencimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus nesta era, ele está sobre a terra, procurando um homem, procurando uma mulher com o coração aberto, para quem olharei, diz o Senhor, para aquele quebrantado, para aquele contrito de coração, ó, porque há um sacrifício, ó,
de um coração quebrantado e de um espírito contrito jamais desprezará o Senhor. Ele está procurando a humilhação, ele está procurando a humildade para encontrar no coração daquele que confessa as suas misérias e a sua dependência dele, ó assim, assim viva, como está escrito na palavra do Senhor, no livro dos profetas, dizendo, ó, do que exigirei do homem? Não exijo nada, além de que ele também se humilhe, também, olha, tema a Deus, ó, e procure o bem, faça o bem, assim diz a palavra do Senhor que o homem viverá. Então, aí Enoque está a andar sobre a face da terra, mas Enoque não está a andar pela força do seu intelecto, não está a andar pela força do seu braço, não está a andar pela força, ó, das tuas amizades, companhias ou confiança nos homens, mas Enoque também não está a andar sobre a face da terra confiado nos teus bens. Enoque não está sobre a face da terra senão para estar andando olhando para Deus, olhando e confiando no autor e consumador da sua fé, naquele que atestou a fé no seu coração, para que ele assim andasse com o seu Deus, porque aquele que tem experiência com Deus da verdade, ele não volta atrás. Aquele, ainda que ele recue, conforme diz a palavra do Senhor, ainda que também o justo venha a cair 7 vezes, o Senhor o levantará, ó, porque o Senhor não o deixará prostrado. Então diz a palavra do Senhor, Enoque se levanta na sua geração para apregoar uma palavra diferente. Enoque se levanta na sua geração para pregoar contra o pecado. Enoque se levanta na sua geração para pregar contra a imoralidade. Enoque se levanta na sua geração para pregar contra tudo aquilo que é injustiça, porque Gênesis capítulo 6 nos diz que a terra então se encheu de violência, que a terra se encheu de furto, que a terra se encheu alabrastéria, nandakayamantukianagaste, ó, de toda a sorte de pecado. E então houve homens da parte de Deus, homens como Enoque, homens como Noé, que foram pregoeiros da justiça antes do dilúvio, antes do juízo de Deus sobre a terra. Então diz a palavra do Senhor que Enoque começa a se esforçar, e é doído, é doloroso, porque Deus é espírito, porque nós estamos num corpo físico, e o corpo físico cansa, e o corpo físico se exaustiva, o corpo físico adoece, o corpo físico tem os seus limites, o corpo físico também sente dores, mas a palavra do Senhor nos diz, ó, que o Espírito é a vida do corpo, e Enoque está buscando o Espírito, Enoque está buscando a presença do Pai, a Enoque está andando na palavra do Senhor, Enoque está andando por fé, Enoque está buscando a justiça do Senhor, Enoque ele está pregando a palavra do Senhor na sua geração, se esforçando, vivendo a palavra do Senhor na sua geração, pelo que então Deus se agrada tão grande de Enoque, Deus se agrada tanto de Enoque, que assim o Senhor toma para si Enoque, e assim também é a igreja do Senhor nos últimos tempos. A igreja do Senhor prega contra o pecado, a igreja que prega contra o pecado é a igreja que será arrebatada, a igreja que vive no Espírito, ela também estará em Espírito com o Senhor, a igreja que está cheia da palavra, não somente da palavra teológica de pregação, mas da palavra transformadora, mas da palavra de poder, da palavra que regenera o homem por dentro, que torna uma nova criatura, do homem que torna de um dia para o outro, debaixo do poder da justificação do Espírito Santo, de um dia para o outro, de justiça em justiça, o homem torna-se justo, para viver mais justo, conforme diz a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor, o sangue poderoso de Jesus, que purifica-nos dos pecados, não somente, sim, nos perdoa, mas também nos purifica do pecado. Aleluia, glória a Deus. É muito emocionante, sim, também causa em nós muita alegria falar das maravilhas do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esta é uma palavra de meditação a respeito da pessoa do profeta Enoque, do servo de Deus Enoque, o qual é um tipo, o qual é uma simbologia da igreja de Cristo que será arrebatada. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã. Fique com esta palavra no vosso coração. Glória a Deus.